Eu sempre que falo de serviço do vinho, começo pelo vinho tinto, muito simplesmente porque é o serviço mais direto e mais simples. Primeiro, porque quase sempre o vinho tinto, na maior parte das vezes, na realidade, vem com rolha. Segundo, porque ele não precisa ser refrigerado, tirando algumas particularidades, inclusive de erro do estabelecimento, ele vai estar na temperatura adequada. Portanto, a gente faz o serviço diretamente à mesa. De todo modo, se nós fôssemos fazer o roteiro inicial de uma prova de um serviço de vinhos, nós antes receberíamos os comensais e levaríamos a carta de vinhos. E provavelmente já ofereceríamos água, ou mesmo na recepção, ou quando é tirado o pedido de vinho. Atentem para tirar as dúvidas do cliente. Algumas vezes ele não sabe falar Gewürztraminer, e tampouco sabe o que significa. Então, mantenham a hospitalidade, lembrem-se de acolhê-lo e tirar as dúvidas sem constrangê-lo. Caso contrário, ele conhece muito bem a marca de cerveja X e não necessariamente a marca de vinho Y. Isso pode fazer com que ele troque de bebida. Isso não é importante para o estabelecimento. Então, levei a carta de vinhos, ele fez o pedido do vinho, retiro a carta, pergunto se ele desejaria água com ou sem gás. É uma forma mais fácil, mais agradável de dizer, peça uma água, você vai precisar, afinal de contas, se ele tiver que matar a sede, se ele tiver que disfarçar pimenta, se ele estiver se engasgado, isso não é uma coisa muito legal de fazer com vinho. Então, tomei o pedido do vinho, tomei o pedido de água, vou levar a água para ser servida. Mesmo a água que é uma bebida que a gente consome mais, nunca encher as taças até metade, está relativamente bem. Aí cada restaurante tem a forma de dispor a água, se vai ficar à mesa, se vai ficar num baldinho de gelo. Tendo feito o serviço da água, eu preciso ou trazer o vinho, se a mise en place já está nada, adequar a mesa. Se não tivessem as taças, nós as traríamos, as comporíamos e aí sim faríamos o serviço. Importante dizer, eu aqui estou fazendo exemplo com uma taça, com mais taças você as traria muito provavelmente numa bandeja, é uma forma mais adequada e evita que a gente acabe manipulando ela demais, manuseando e deixando marcas. Tendo retirado o pedido, cada restaurante tem a sua forma de fazer a marcha do pedido, mas nós vamos nos direcionar à adega, vamos trazer o vinho. Uma coisa importante, não estraga exatamente como quem está trazendo, enfim, uma garrafinha de água. Então, dessa forma, é uma forma interessante, que fica elegante e bonita de se servir. Sempre você vai se direcionar, tanto a entrega da carta quanto a apresentação do vinho, vai ser feita à direita de quem estiver pedindo. Portanto, você vai pedir licença, evidentemente, vai fazer a apresentação do vinho. O que eu deveria levar em conta na apresentação? Isso é um capítulo à parte, bastante grande, mas basicamente a marca do vinho, o produtor, a variedade, se for o caso, ou a denominação de origem nos vinhos europeus e a safra. Nesse caso aqui, eu tenho uma marca que chama-se Cocodrilo, tem um produtor que é Vinha Cobos, é um vinho de corte, que inclusive está declarado no rótulo, da safra 2015. Então, não teria uma necessidade grande de eu comentar que ele é um vinho de corte. Eu aqui faria algo como, com licença senhor, Vinha Cobos Cocodrilo 2015. E pergunto se posso fazer o serviço ou aguardo algum sinal de que eu posso prosseguir. Tendo o sinal de prosseguir, o vinho vai à direita de quem pediu. Um detalhe importante, para quem eu faço o serviço e a prova do vinho? Muito provavelmente para quem pediu. Agora, se quem pediu direcionou alguém, você faz para essa pessoa. Não faça no automático de sempre imaginar que é sempre o homem e sobretudo o mais velho. Isso, além de ser deselegante, é um erro. Sempre se serve para quem fez o pedido ou para quem a pessoa que fez o pedido designou. Supondo que aqui esteja quem fez o pedido, então apresentei, ponho à direita dele, não mexo a garrafa e não tapo o rótulo, e assim ele permanece aqui. Detalhe importantíssimo, pano de serviço. As gotas vão cair, não há malabarismo que faça elas não caírem. O que a gente precisa fazer é que elas não caiam no lugar errado. Então, garrafa posicionada, direita de quem está vendo,
vou sempre manuseá-la sem encostar, sem tirá-la da mesa, sem rodá-la e sem tapar o rótulo. Então aqui eu manteria ela dessa forma. 3 cortes, são preconizados 3 cortes, sobretudo num serviço bem feito. Primeiro, segundo, terceiro, e aí a gente pode fazer uma ranhura na cápsula ou mesmo retirá-la, enfim, tirar de onde você conseguir uma ranhura dela e puxar. Detalhe importante, para evitar que o corte fique algo como disparelho, isso é um exagero, mas é evidente que se eu tiver que ficar pela minha própria mão, talvez ele fique um pouco disparelho, trave ele, a mão continua sem estar no rótulo, trave a faquinha do saca-rolhas aqui, faça um movimento grande, quanto maior for, menos trabalho você tem para terminar, então aqui, que é evidente, você tem que lembrar que é alguém do lado, fazer esse movimento, segundo movimento, terceiro movimento. Aí eu aproveito uma ranhura que tem. Tudo que sair da abertura é considerado lixo. Portanto, vai para o bolso. Um detalhe importante, tenha sempre o saca-rolha limpo. Algumas vezes há um selo, que seja selo fiscal, selo da denominação de origem, pega cola, papel e ele deixa de ter, porque essa faquinha ela não tem exatamente fio, mas ela tem dentes que fazem o corte da cápsula. Tendo feito a abertura da cápsula, aqui não foi o caso, a gente percebe que que está tudo limpo, não tem mofo, não tem nenhuma sujidade, mas a gente sempre faz, protocolarmente, a limpeza da cápsula. Permaneço sem tapar o rótulo, faço essa limpeza e aí direciono o saca-rolha para fazer a abertura. Um jeito fácil de fazer isso, direcioná-lo com os dedos, pôr exatamente ao centro, continuo sem tapar o rótulo e aí eu vou dar quantas voltas, quantas forem necessárias. Quando a gente chegar mais ou menos nessas 2 voltas, a gente precisa ter em mente que a alavanca não pode ficar para cá, ela tem que ficar para o meu lado, para eu fazer um movimento mais tranquilo. Aqui, por exemplo, eu consigo perceber que eu consigo dar mais uma volta inteira, e eu sei que esse vinho tem uma rolha grande, então também saber alguns dados anteriores pode ajudar, não é impeditivo, mas pode ajudar. Aqui vocês conseguem perceber, o saca-rolha não entrou além do que deveria, e está numa posição adequada. Firmo ele sem pôr as mãos no gargalo, afinal de contas é algo como se eu fizesse isso, essa parte do gargalo vai passar o vinho, então eu evito tocar nela. Então travo ele aqui, sem a mão no rótulo, faço uma primeira tração. Até quando? Até quando a gente percebe que a rolha começa a entortar perigosamente a ponto de que talvez ela quebrasse. Usei o primeiro estágio, segundo estágio. Até quando? Até um pouquinho antes de retirar a rolha, quando eu tiro com o guardanapo, sem fazer barulho. Retiro o saca-rolhas. Então, ofereço ou num guardanapo, ou no próprio, depende muito do restaurante. Alguns restaurantes têm um guardanapo que deixam com o cliente, outros têm o mesmo guardanapo e enfim, acabam trocando, e outros têm um pires, um pratinho, alguma coisa assim, em que o cliente vai poder receber essa rolha, vai ficar à direita dele, e ele pode reparar se está tudo bem conservado. A gente não consegue controlar o quanto o cliente vai saber fazer isso. Algumas vezes ele não sabe o que é para fazer. Nesses casos, haja naturalmente e pergunta se pode continuar o serviço. Pela ordem, o cliente deveria receber a rolha e perceber se ela está ressecada, se ela está infiltrada, se ela está macia, se está tudo conforme e cheirá-la para perceber a eventualidade de algum defeito que já apareça. Paralelamente a isso, fiz a extração da rolha. Aqui não está bem claro, mas algumas vezes a rolha deixa algumas marcas aqui também. Então, idealmente, a gente faz uma segunda limpeza da parte interna do gargalo. Faça com delicadeza, não faça de um jeito muito grosseiro. E aí temos o vinho apto para o serviço. Supondo que o cliente já analisou a rolha e já me deu uma ordem de
de continuar o serviço, empunha a garrafa. Há um certo erro da parte de serviço de empunhar a garrafa por baixo. É uma certa deselegância. Mais deselegante ainda, utilizar esse ressalto da garrafa para fazer isso. Não façam. Empunhem ela de uma forma conveniente. Eu vou tentar ilustrar algo que eu vi uma certa vez e que volta e meia a gente vê acontecer. Não façam isso. Há um risco tremendo de você derrubar apoiando a garrafa por um dedinho. E algumas vezes se parece que isso te traz credibilidade de serviço. Não. Serviço bom é aquele que a gente faz e é percebido exatamente porque não chamou atenção, mas porque executou corretamente. Portanto, empunhem a garrafa sem pôr a mão no rótulo. Sirvam um pouquinho na dose de degustação e levem a dose para que o cliente faça o serviço. O que eu queria aproveitar aqui é para mostrar que essa gotinha sempre cai. E o que a gente faz para evitar ela? Eu aqui não fiz para poder continuar o serviço, mas alguns dizem, tem que rodar a garrafa. Não adianta ficar rodando ela enquanto serve. A gente corta o fluxo e roda para que ela não forme uma perpendicular. E depois da segunda, terceira taça, ela vai cair. Tenham sempre um guardanapo à mão e façam a limpeza dessa gotinha. Dessa forma, a gente consegue evitar que ela pingue. O cliente vai fazer a prova do vinho ou não. E aí, quando ele não fizer, a gente precisa perguntar se a gente pode continuar o serviço. Dando a ordem de continuar o serviço, quem é o próximo a ser servido? Nunca é ele próprio, a menos que ele esteja sozinho. É sempre mulheres mais velhas, mulheres mais jovens, homens mais velhos, homens mais jovens. Isso pode ser indelicado. Vale a pena fazer uma rodada de mulheres, e depois de homens. E há uma outra possibilidade de indelicadeza. Se nós tivermos transgêneros, travestis, tratem pelo gênero que se identifica. Não somos nós que vamos dizer o que ele deveria ser. Então, se tiver uma clareza de identidade como mulher, é como mulher. Se tiver uma identidade como homem, é como homem. E evitem a regrinha da idade. Evita de trazer deselegâncias. Afinal de contas, algumas vezes pessoas mais jovens parecem mais velhas e o contrário também. Fiz toda a sequência de serviço, aí independente se é homem, se é mulher, se é mais novo ou mais velho, o último a ser servido é o anfitrião. Sempre é o anfitrião que vai fazer o serviço? Não. Se for designado outra pessoa, é essa pessoa que vai fazer a degustação, quis dizer, e que vai ser servida por último. Sirvo até onde a taça? Até esse ressalto. Então, para o fluxo. Não fiquem tirando, porque como acabou de acontecer, não fiquem tirando a taça dali. Parou o fluxo, roda para que ela não fique nessa perpendicular, faz a limpeza. Portanto, aqui vai exceder um pouquinho, só para a gente demonstrar novamente. Interrompeu, faz a limpeza e assim vai continuando o serviço em todas as taças. E se tiver 30 pessoas na mesa e uma garrafa de vinho? Sempre de bom tom, na tirada do pedido, perguntar: uma garrafa ou duas? É um jeito delicado de dizer, isso não dá conta para todo mundo. Caso seja uma, bom, você precisa entender que todas as 30 taças precisam estar com vinho e provavelmente precisa servir uma dose menor. Tendo concluído a rodada de serviço, o vinho volta novamente à direita de quem pediu. Se for o caso de um aparador, ele vai para o aparador, mas aí teríamos trazido ele, feito todo o serviço no aparador e posto ele novamente no aparador. Uma outra questão essa rolha não precisa mais estar à mesa. Muitas pessoas gostam de levá-la como souvenir, não há problema nenhum, mas é importante não descartá-la de vez, né? Eventualmente deixar um pouco ou no aparador, ou no background do restaurante. Por quê? Porque o cliente pode não consumir a garrafa inteira e nessa hipótese não há problema nenhum, inclusive é de mau tom não oferecer que ele leve. Aí você usa a mesma rolha, oferece uma sacola e ele pode levar o vinho para casa.